se apaixonou pelo pecado, mesmo sabendo que o salário do pecado é a morte. Assim como é digno o trabalhador de seu salário, é digno que o pecador receba também o pecado que na sua vida tem sido plantado. Muitas pessoas se perguntam como se libertar de uma vida que ofende a glória de Deus. Como se livrar de uma situação que te afasta ao invés de te aproximar de Deus. Porque o sentido do pecado não é somente trazer sobre a vida do homem morte e destruição, mas o objetivo do pecado é afastá-lo principalmente do caminho do Senhor. Como? Roubando a sua fé, minando a sua esperança, tirando de dentro dele princípios, valores, fazendo com que essa pessoa chegue a viver até mesmo uma vida de apostasia, de abandono da fé. Por isso o homem se apaixonou pelo pecado, porque os prazeres deste mundo são enganosos, são ilusórios, porque os prazeres deste mundo trazem entretenimento sobre a humanidade. Prazeres estes que convencem muitas pessoas de que está aqui toda alegria, toda felicidade. Então hoje o homem vive em busca de realizar apenas o seu desejo e pouco se importa com a vontade de Deus. Bom, cada um vive praticamente para si mesmo, sem se importar com o que realmente é o propósito de Deus sobre nossas vidas. E acredite, existe um propósito sobre cada vida nesta terra. O propósito é um desígnio, é algo que precisa ser realizado em nossa vida. E se não vivermos em busca deste propósito, se não nos esforçarmos para conhecermos qual o propósito de Deus sobre nossa vida, passaremos a nossa vida toda nos perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Eu creio que não é isso que você quer, não é isso que você espera. Viver perdido, sem objetivo, como se a vida não fizesse sentido. A grande questão é que você precisa fazer um divisor de águas na sua vida. Aquilo que é bom, daquilo que não é bom. Você precisa ter clareza para poder fazer uma verdadeira separação daquilo que não presta para aquilo que presta. Ou seja, há muitas coisas que ainda fazem parte da sua vida que não condizem mais com o propósito que Deus tem sobre você. Você precisa se livrar e se libertar destas coisas. E todas estas coisas vão te conduzir a uma vida pecaminosa. Isso porque você vai viver no anseio de satisfazer os seus vícios e desejos. Bom, e eu repito para você, como está escrito: o salário do pecado é a morte. Agora muitas pessoas brincam com o pecado porque essa morte não chega imediatamente, mas mata aos poucos a fé, a mente, o sentimento, o coração. É essa a verdadeira morte que o pecado promove sobre a vida do homem, até que não lhe sobre mais fé, até que não lhe sobre mais esperança, até que ele deixe de acreditar no amor. São pessoas apaixonadas pelo pecado, apaixonadas por paixões infames, tentando convencer Deus que o seu pecado não é um pecado, tentando se justificar diante de erros e de falhas. Veja o que está escrito aqui no livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, aonde fala sobre o pecado e a condenação. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Ou seja, todo aquele que reverte, que transforma o que é justo naquilo que é injusto, todo aquele que transforma algo bom em algo mau, todo esse será alvo da ira de Deus, porque trabalham para perversão de caráter, perversão de fé, perversão de princípios e de valores, ou seja,
são pessoas que estão não somente vivendo uma vida pecaminosa, mas estão pervertendo outras pessoas a viverem na mesma prática do pecado. Por isso a palavra do Senhor, Deus diz: ai daqueles que por causa desses pequeninos, ai daqueles que por causa deles, um desses pequeninos se desviem do meu caminho. São pessoas que perverteram os pequeninos, os filhos de Deus. Compreendeu isso, meu irmão? Todo aquele que leva uma pessoa a uma prática pecaminosa, que conduz a pessoa a uma vida de pecado, está na prática pervertendo ela. Então ele fala sobre estes homens que fazem isso e que serão alvo da ira de Deus, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Inexcusáveis tem um significado sobre aquele que não se pode se salvar, porque ele rejeita a graça de Deus. Porque assim, são nítidas as obras de Deus, a palavra de Deus, a clareza de Deus, os milagres de Deus. Não há como você negar a existência de Deus, ainda que muitos batam no peito e dizem: eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Não há como você negar a existência de Deus. Todos estamos aqui através do princípio desse Criador que é Deus. Somos criaturas criadas por um Criador chamado Deus, que criou os céus e a terra. Basta você ver as obras das mãos do Senhor, o ar que respiramos, a água que bebemos, o sol, a lua. Basta você olhar para a natureza e você vai entender que tudo isso parte ali do princípio do Criador. Então assim, todo aquele que nega a existência de Deus, nega a divindade de Cristo, nega o sacrifício de Cristo, nega Cristo como Filho de Deus e como Deus, todos estes, eles estão se colocando numa condição de inexcusáveis, como se não pudessem ser salvos. Não porque Deus não tem capacidade ou porque não pode, isso não, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas há aqueles que ainda preferiram permanecer vivendo na prática pecaminosa. São inexcusáveis, porque mesmo conhecendo a glória de Deus, mesmo conhecendo a divindade de Deus, mesmo entendendo o sacrifício de Cristo, negam a Deus, resistem à graça de Deus e preferem permanecer numa vida de pecado. No 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. É como se Deus dissesse assim: olha, vocês querem viver desta maneira? Então vivam da maneira que vocês querem viver. Só que não contem comigo para viver com vocês, para estarem com vocês nessas condições de prática pecaminosa, de pecado, de imundícia. Então, imagina um filho chegando para o pai e falando assim: pai, eu gosto disso, disso e daquilo e eu faço isso. E eu tenho prazer nisso. E o pai olha para o filho e fala: filho, você sabe que tudo isso é errado. Tudo isso é imundícia. Tudo isso é pecado. Tudo isso vai te levar para o inferno. Mas pai, e esse filho ele insiste com o pai:
eu quero viver assim. Eu gosto disso, eu tenho prazer nisso. Não conte comigo. Não conte comigo para ser conivente com seus erros. Você está entendendo isso? Deus, ele não é conivente com os nossos erros. Deus, ele não passa a mão na nossa cabeça, igual muitos pais passam a mão na cabeça de um filho quando ele erra. Deus, ele nos corrige. Agora você compreendeu? Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Deus, ele não está criando filhos mimados. É diferente daquele filho que foi mimado pelo pai, pela mãe, e quando ele erra, às vezes ele comete até mesmo um crime, a mãe vai lá, o pai vai lá e passa a mão na cabeça e fala assim: todo mundo erra, é assim mesmo, meu filho, mas você vai dar a volta por cima, você vai recomeçar. Então, não. O pai e a mãe, ele tem a obrigação de fazer com que o filho entenda a gravidade dos seus erros, porque senão ele nunca vai sentir. Ele nunca vai sentir. Se ele não sentir a dor pelo seu erro, se ele não sentir a culpa pelo seu erro, se ele não sentir um pesar pela prática dele pecaminosa, a probabilidade dele voltar a fazer a mesma coisa é muito grande. Então você vai ali na Fundação Casa visitar a Fundação Casa, você encontra diversos jovens. Alguns arrependidos porque erraram em alguma circunstância da vida, né? E foram ali pela cabeça de amigos, por influência, e acabaram cometendo crimes e delitos que foram parar lá na Fundação Casa. E outros que têm consciência do que fizeram, mas não tem nenhum tipo de arrependimento. Pelo contrário, eles planejam saírem de lá e continuarem cometendo a mesma vida pecaminosa. E ainda encontram pais que passam a mão na cabeça, não corrigem e ainda apoiam seus filhos. Então, assim, não é normal uma mãe ou um pai ser sustentado por um filho que vive da ilegalidade da prática pecaminosa e se conformar com isso. Ou seja, o dinheiro que você está, a comida que você está comendo no seu prato, vem do dinheiro do roubo, do tráfico, das drogas, e você acha que isso é normal? Você acha que é normal que seu filho traga sustento para sua casa através do crime? Não é normal. Você está entendendo agora? Porque Deus, ele não cria filhos mimados. Há necessidade, há responsabilidade de que o pai permita que o filho entenda a gravidade dos seus erros, porque se ele não sentir o pesar pelos seus erros, ele nunca vai chegar ao arrependimento. E a gente precisa se arrepender daquilo. Todo mundo está sujeito ao erro, todo mundo erra, eu já errei diversas vezes. Mas se não há arrependimento pelo seu erro, você nunca vai entender a gravidade daquilo que você cometeu. Agora preste atenção, olha aqui o que Deus fala aqui para eles. Olha, Deus os entregou às concupiscências de seu coração e às imundícias. É como se Deus dissesse assim: olha, vocês querem viver assim na imundícia do pecado? Boa sorte. Faça o que vocês querem da sua vida, mas não contem com a minha presença aí no meio dessa bagunça. Não contem comigo nessa presença, com a minha presença no meio dessa imundícia. Então, assim, tem muita gente que está se lambuzando no pecado, está vivendo no lamaçal do pecado e quer que Deus ainda esteja presente lá dentro do chiqueiro, no lamaçal. Deus, vem aqui, rola com a gente aqui na lama, rola com a gente aqui no pecado, abraça a gente aqui no meio do pecado, da imundícia. Deus não fará isso. Deus, ele não é conivente com o pecado. Deus, ele não é omisso. Deus é justo. Você entendeu agora? Deus, ele não vai olhar você pecar, vai passar a mão na sua cabeça, vai te abraçar, pegar no colinho e dizer: tá bom, meu filho, esquece tudo isso. Não, se você não se arrepender verdadeiramente, Deus vai te corrigir, e muitas vezes severamente. Por isso aquele ditado se faz real: ou vai pelo amor ou vai pela dor. Quem que promove a dor? E qual que é o sentido da dor? E se não fosse a dor?
Será que não saberíamos o que é sofrimento, o que é pesar? Porque às vezes a dor vem como um alerta, como um alento, para você entender que existe algo errado. Então, para você descobrir que existe algo errado muitas vezes na sua vida, muitas vezes vai ser promovida uma dor, para que gere um desconforto em você, um incômodo, para que você possa entender que algo precisa ser corrigido. Agora, o interessante é que Deus, ele promove situações na nossa vida que nos trazem desconforto e incômodo como prevenção, como precaução e não para destruição. Deus não promove destruição. Então, se você está passando por uma prova, por uma dificuldade na sua vida, que Deus promoveu essa dificuldade, é para te alertar de algo, é para que você corrija enquanto é tempo. Então, tem muita gente que vai no médico, eu vou falar isso também por mim mesmo, porque tem muita gente que vai no médico que às vezes faz um exame e descobre que tem algum problema de saúde e entra em desespero, bate a ansiedade do coração, dá aquele medo de morrer, a agonia, a aflição, começa a orar desesperadamente. Aliás, a maioria das pessoas só querem procurar Deus no meio quando tudo está perdido, e não é bem por aí. Deus não é uma porta de emergência apenas na nossa vida, onde você quer chegar, bater o pé na porta, entrar correndo e falar assim: agora eu preciso do Senhor Deus. Não, mas você não precisava de Deus ontem que estava tudo bom? Ontem que estava tudo bem, você não precisava de Deus? Você só procura Deus quando realmente precisa? Eu lembro que meu pai falava muito isso para mim, que meus pais eram divorciados, foram divorciados e em 1994, eu tinha acho que 12 anos por aí. E eu lembro que o meu pai ficou um tempo sem ver a gente e às vezes eu ia visitar meu pai e eu acho que por ser adolescente sempre pedi alguma coisa pro meu pai. Meu pai sempre falava a mesma frase para mim, falava assim: você só me procura quando quer alguma coisa. E isso ficou gravado dentro de mim. Então assim, eu vejo muito isso, sabe? Será que não procuramos Deus apenas quando precisamos de alguma coisa? Então que tipo de relacionamento é esse que temos com Deus? De um filho que quer alguma coisa o tempo todo, de um filho mimado, de um filho interesseiro? Será que não é essa a imagem que temos transmitido para Deus, que somos filhos interesseiros, que só procuramos quando queremos? Por que que Deus abandona, Deus ele abre mão das pessoas quando as pessoas resistem à sua graça e querem viver na imundície do pecado? Porque Deus ele não é conivente com o pecado. Simples assim. Você sabe que é errado, você quer permanecer nessa vida, Deus ele é tão generoso, tão bondoso, que ele não vai te obrigar a sair dessa vida. Você está entendendo agora o livre-arbítrio? Porque Deus, pela sua soberania, ele poderia obrigar todos nós a servi-lo, mas ele não faz. Porque se fosse assim, serviríamos a Deus por obrigatoriedade. Você gostaria de amar alguém obrigado? Você já viu aqueles casamentos onde que as pessoas são obrigadas a se casarem? Onde as mulheres se casam muitas vezes infelizes com homens geralmente mais velhos, que vão praticamente usar aquelas mulheres como um objeto. Você gostaria de ser um objeto na mão de Deus? Não, né? E eu te digo, você não é um objeto para Deus. Deus não te vê como objeto, Deus te vê como um filho. Deus não te obriga a segui-lo, a servi-lo, muito menos a amá-lo. O amor é um ato voluntário, que deve partir do nosso coração. Você não tem obrigação de amar a Deus, mas se você amá-lo de todo o coração, você vai viver coisas maravilhosas em sua vida. Então Deus ele não te obriga a sair do pecado. Ele te corrige e te avisa que o pecado te leva à destruição, à morte. Agora, se você está apaixonado pelo pecado, eu quero te dizer uma coisa: tome cuidado. Você precisa se desapaixonar imediatamente por este pecado, porque é uma paixão infame. Você vai entender o que é uma paixão infame, que é o tema da nossa devocional. Por estes mudaram a verdade de Deus em mentira. Ou seja, tem muita gente que
pega a verdade de Deus e transforma numa mentira, muda numa mentira para convencer outras pessoas que aquilo que aquela pessoa faz é errado. Eu vou dar um exemplo básico. Muitas pessoas chegam até você e vão dizer assim para você: é normal trair. Todo mundo já traiu um dia. É normal ter um amante, é normal ter uma amante, porque todo mundo tem, ou porque todo mundo já foi infiel em algum momento de sua vida. Então estão tentando normalizar o pecado em sua vida, pegando uma verdade de Deus que está dizendo que você não deve adulterar, que é um mandamento de Deus, é errado ser infiel, é errado trair a sua esposa, é errado trair o seu marido, é errado trair uma pessoa. Então eles colocam num contexto, e você vai ver isso através da própria mídia, em jornais, filmes, séries, enfim, tirando do contexto a verdade e tentando colocar na sua mente que é normal hoje em dia trair, ser infiel. Agora vamos ver os danos no mundo espiritual da infidelidade. Você quer saber qual? Se prepara aí, olha. Um casal que trai e oculta essa traição, ela vai atrair sobre sua vida maldição. Não somente sobre a sua própria vida, mas sobre a vida dos seus filhos. Então, muitos filhos hoje que têm um casamento fracassado, eles estão em cima de uma maldição dos seus pais. Foi plantada uma maldição lá na vida, no casamento dos pais, aonde houve uma traição, aonde houve um pecado ocultado, uma infidelidade, aonde aquilo não foi trazido à tona, não foi esclarecido, não houve nenhum tipo de arrependimento, e isso vai sendo propagado de geração a geração. Se isso não ser quebrado nessa geração desse filho, vai ser subsequente na vida dos outros filhos. Então essa maldição vai passando de filho para neto, para bisneto e vai. Se ninguém botar um ponto final nisso, quem que vai botar um ponto final nisso? É Deus que precisa chegar e falar o que aconteceu? Não foi Deus que traiu, não foi Deus que foi infiel, foi você, foi ela. Então eles precisam botar um ponto final, esclarecer e se arrepender verdadeiramente daquilo que aconteceu. Porque se não houver um arrependimento, não haverá um quebrantamento. Arrependimento é quebrantamento. Olha, grava essa palavra no seu coração. Arrependimento é quebrantamento. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. O arrependimento tem poder para quebrantar toda maldição hereditária, tudo aquilo que foi plantado, não, talvez não na sua vida, mas lá na vida de seus pais. Então hoje você está colhendo o que seus pais plantou, uma infidelidade, e você não sabe disso. Aí você se pergunta: mas por que eu não consigo me libertar? Por que eu não consigo amar uma pessoa? Por que eu não consigo dar certo com ninguém? Eu conheci uma pessoa que tem um testemunho muito bonito, que ela falava que sentia um ódio do pai dela. Ela deu esse testemunho, ela dizia que tinha um ódio do pai dela, ela não sabia o porquê ela tinha um ódio do pai dela. Ela cresceu, casou, teve filhos, porém ela não conseguia amar verdadeiramente o marido dela. Ela tinha tipo um anseio, um repúdio pelo marido dela. Ela não conseguia se entregar completamente para o marido dela. E um dia ela, com muito temor, pediu a Deus para que mostrasse para ela o porquê que ela tinha tanto ódio do pai dela e o porquê ela não conseguia se entregar completamente, amar completamente o marido dela, mesmo estando casada e mesmo tendo filhos. E o Espírito Santo visitou essa pessoa em sonho e mostrou para essa pessoa que quando ela estava na sua primeira infância, antes daquilo que a gente consegue recordar nas nossas memórias de criança, o pai dela, ele abusava dela. Olha que forte isso. Por isso, ela cresceu tendo ódio do pai dela sem entender o porquê que ela tinha um ódio. Olha só como que é o mundo espiritual. Ela era abusada pelo próprio pai. Aí vem uma parte muito difícil na nossa vida: o perdoar. Porque agora a única coisa que poderia quebrantar essa situação, esse ódio,
essa incompatibilidade que ela tinha com o esposo dela seria somente se ela conseguisse liberar o perdão, e ela precisou aprender a perdoar o que aconteceu, mesmo não tendo lembrança. Ela precisou aprender a perdoar, para aí sim ela recomeçar uma nova vida com o seu marido, no seu casamento, num outro contexto. Olha só como que é forte tudo isso. Agora, Deus, ele abandonou, e a palavra é muito forte, mas ele diz isso, olha: por isso Deus os abandonou às paixões infames. Deus não abandona a pessoa em si, Deus abandona a pessoa às paixões infames. O que são as paixões infames? São tudo aquilo que lhe trazem desonra. Se o relacionamento que você está envolvido agora traz desonra para sua vida, e você não é bobo nem inocente, você sabe que é certo e errado. Se as amizades que você tem trazem desonra para sua vida, se os negócios que você tem feito no seu trabalho trazem desonra para sua vida, você está apaixonado por essas paixões infames. E Deus realmente abandona as pessoas nessas paixões infames. Deus, ele não é conivente com o pecado. Se você quer viver assim, saiba que Deus não estará contigo nesse momento. Agora não adianta você dizer para Deus: espera aí, Deus, um pouquinho, eu vou ali na esquina pecar um pouquinho e já volto. Não funciona desse jeito. Não funciona assim. Então, assim, você lembra das virgens nécias e as prudentes? As nécias, imprudentes, e as 5 prudentes, que elas esperavam o noivo chegar e o noivo demorou para chegar, fala sobre a volta de Cristo. E as prudentes, elas tinham as lamparinas e tinham consigo mais azeite, para caso demorasse a vinda desse noivo, elas tivessem azeite e pudesse ter a lamparina acesa por mais tempo, até a volta dele, para que pudessem esperar por mais tempo, tivessem condição. As nécias, elas não se prepararam, deixaram para a última hora e falaram assim: empresta para mim um pouco do azeite de vocês para que a gente possa aguardar, porque ele está demorando para vir. Ou seja, elas fizeram um projeto, elas tinham um plano, falando assim: olha, vamos aqui, nós temos as nossas lamparinas, ele vai vir e a gente vai se encontrar com ele, vai dar tudo certo. Só que ele demorou para vir. Pegou elas de surpresa, porque elas não esperavam que ele fosse demorar. 5 se prepararam, 5 não. Elas tinham um projeto, tinham um plano, mas deu errado o plano, porque aconteceu um imprevisto. E o imprevisto pode acontecer na vida de qualquer um, não é mesmo? Aí o que elas fizeram? Pediram emprestado. O que aquelas 5 prudentes fizeram? Não. Se a gente entregar para vocês o que a gente tem, vai faltar para a gente também. Então, vocês vão atrás. Corram atrás agora. E elas tentaram correr atrás para ver se conseguiam mais azeite, porque ele estava demorando. Nesse tempo que elas foram correr atrás para ver se encontravam mais azeite, é o tempo que ele volta. Olha, eu vou repetir. No tempo que as 5 virgens nécias foram correr atrás para ver se tinha mais azeite, para ver se conseguia mais azeite, é o tempo que ele volta. Então, ele vai voltar no tempo em que muitos vão se dar conta de que está faltando algo. E vão correr atrás para tentar reparar esse erro. Só que aí vai ser tarde demais. Aí você entende Isaías 55, 6? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque a hora que você deixar para a última hora e perceber que ainda está faltando algo e for querer correr atrás do prejuízo, é o tempo que ele volta. E na hora que ele volta, ele se encontra com as 5 prudentes e fecha a porta. E essas 5 nécias voltam e batem na porta. E ele abre a porta e diz o que para elas? Não vos conheço. Por quê? É duro demais? Não. Olha só o tempo todo que ele deu para elas se prepararem. Por que ela não viu e seguiu o exemplo daquelas que foram prudentes? Por que elas foram imprudentes, foram nécias, foram irresponsáveis com a própria vida? Agora me diga uma coisa. Olha só o tempo que Deus te deu para você se arrepender. Olha só o tempo que Deus tem te dado
para você verdadeiramente mudar a sua vida. Agora você vai deixar para o último momento? Vai deixar para a última hora? Na hora que você estiver diante do trono de Deus, você vai pegar e vai dar um estralo e falar: pera aí que tá faltando uma coisa. E vai querer voltar para correr atrás do prejuízo? Não vai dar mais tempo. O hoje, o agora, é o tempo que você tem, determinado por Deus, para correr atrás do seu propósito. Olha só, as paixões infames é tudo aquilo que trazem desonra para a sua vida. Se você está apaixonado por essas paixões infames, Deus te abandona nelas. Eu vou ser um pouco mais claro, meu irmão. Se você está apaixonado pela prostituição, você está abandonado nela. Você está por sua conta e risco. Se você está apaixonado pelas drogas, eu vejo muita gente, eu fico triste quando as pessoas falam sobre liberação de maconha, porque assim, olha, quem já tirou uma pessoa lá de dentro do mundo do pecado sabe o que é. Quem já ouviu uma mãe chegar numa biqueira e falar assim: não vende droga pro meu filho mais não, sabe a dor que aquela mãe está sentindo. Quem já visitou uma casa de internação, quem já ficou internado com pessoas por causa de abstinência de droga, sabe o sofrimento que aquela pessoa tá. Hoje, quantas pessoas você vê? Eu tenho muitos amigos meus que estão viciados no crack, na pedra, né, popularmente como dizem. Agora me diz uma coisa, são pessoas que andam por aí na rua como zumbi, como maltrapilhos, né? Eles não comem direito, não se alimentam, não tomam banho. O objetivo da vida deles é acordar de manhã e conseguir o suficiente para conseguir dinheiro para comprar uma pedrinha de crack. Então assim, eu tinha conhecidos meus que colocavam os seus filhos no farol para pedir esmola. Com o dinheiro da esmola que os filhos passavam o dia inteiro pedindo no farol, ele pegava esse dinheiro, comprava de crack e fumava. E as crianças ficavam com fome. Tem conhecidos que entravam na casa dos próprios pais, de parentes, para roubar os próprios pais, para consumir droga, pedra. Tem conhecidos meus que abandonaram mulher, filho pequeno, viciados em cracks. Tem conhecidos meus que eu fui no orfanato visitar, tá lá os 4 filhos, tomados pela assistência social. Por quê? Não tem mais condição de criar os filhos, viciados em crack. Aqui também na cidade onde eu moro, existe uma cracolândia. Pessoas que eu vi que cresceram ali, estudamos juntos, tanto homens quanto mulheres, mas que hoje se perderam no crack. E é muito difícil, não é impossível, mas é difícil tirar uma pessoa que é viciada no crack. Agora, sabe que ninguém começa fumando crack, você sabia disso? A maioria começa fumando maconha. Da maconha vai para cocaína, da cocaína pro mesclado, do mesclado vai pro crack. É simples assim. Então a maioria das pessoas não começa bebendo pinga, cachaça pura, começa bebendo cerveja. A maconha é uma porta de entrada pro crack. Simples assim. Você pode falar para mim que é da natureza, pode falar que se usa como remédio na ciência, se usa mesmo, mas seja sincero contigo. Você gostaria de ter um filho maconheiro, sabendo o risco que a maconha traz? Porque a maconha vai proporcionar sobre a vida deste menino, né, um efeito, e este efeito tem um tempo limitado para durar, e um dia o efeito da maconha não será o suficiente para suprir a necessidade desse menino, e ele vai procurar uma droga mais forte. Aí ele vai buscar a cocaína, e da cocaína ele pode conhecer o crack. Você entendeu isso, meu irmão? Então como pode ser uma coisa boa se só traz destruição? Se você está apaixonado por essas coisas, Deus vai te abandonar no meio dessas coisas. Porque Deus não é conivente com a imundícia. Você que vive uma vida de infidelidade com a sua esposa, se você, mulher, vive uma vida de infidelidade com seu marido, eu vou te dizer uma coisa, o que está na moda hoje em dia
é casa de swing, né? Não sei se na cidade de vocês tem casa de swing. Você acha que isso aí é normal? Você acha que isso aí é desonroso ou é algo honroso? Você acha que Deus, quando ele olha lá para uma pessoa que tá, para um casal que está entrando numa casa de swing, você acha que Deus se alegra, fica feliz? Pensa um pouquinho em Deus. Pensa um pouquinho em Deus. Você acha que Deus se alegra das pessoas estarem ali se pervertendo, se prostituindo numa verdadeira promiscuidade, ali adulterando seus corpos sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de decência? O que você está fazendo com o seu corpo é o que você está fazendo com a sua vida. Não basta apenas você ir numa academia cuidar da sua saúde. Se você oferece o seu corpo para prostituição, para promiscuidade, você não está cuidando dele. Você pode até estar com a saúde boa, mas o seu corpo está sujo, está imundo. E para tirar essa imundícia? Compreendeu agora, meu irmão? Olha só que forte é isso. Desculpa dizer essas palavras para vocês assim, mas às vezes a gente precisa ser claro naquilo que a gente está dizendo, para que as pessoas possam entender o real sentido. São coisas perigosas que estão nos afastando do caminho do Senhor. Então, Deus ele não se alegra quando ele vê um menino com a latinha na mão, com cachimbo, fumando crack. Deus ele não fica feliz quando ele vê uma pessoa fumando uma maconha, um baseado, ou cheirando uma cocaína nas baladinhas da vida. Deus não se alegra em ver um casal subindo uma escada, entrando numa casa de swing. Então isso entristece e muito Deus, o Espírito Santo. E a Bíblia é bem clara: não entristeceis o Espírito Santo. Agora, imagina só, quantas vezes não pisamos na bola com o Senhor? Não é mesmo? Agora vamos aqui continuar e já quase terminando aqui. Deus ele abandonou, né, as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Aqui ele está falando de homem com homem e mulher com mulher, tá bom? Eu vou falar para você entenda bem claro. Ó. Por isso Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Ou seja, qual que é a natureza? De que a mulher se relacione com o homem, com seu marido, e de que o marido se relacione com a sua mulher, sua esposa. Agora as mulheres estavam mudando o uso natural, né? Elas estavam não se deitando mais com seu marido, mas estavam coabitando, deitando com outras mulheres, mulheres com mulheres, homens com homens. Isso é uma paixão infame, é uma paixão desonrosa, como está escrito aqui, você pode ler com seus próprios olhos. Romanos capítulo 1, versículo 26. Então Deus fez o que? Deus abandonou essas pessoas. Não é que Deus não está vendo. Tem gente que fala assim: Deus não está vendo o que está acontecendo. Deus já viu e sabia de tudo o que aconteceria. Deus deu a opção para o homem fazer o que é certo, mas o homem insistiu em permanecer no que é errado. Conheceram a luz, mas preferiram andar nas trevas. Deus os abandonou às suas paixões infames. Então não pensa que você que está vivendo um relacionamento infame, é forte o que eu vou dizer agora, mas eu preciso que você escute. Não pense que você que está vivendo uma paixão infame, que Deus está abençoando essa paixão, ou está no meio dessa paixão, ou está junto com essa paixão. Deus ele não é conivente com o pecado. E para Deus uma paixão infame e desonrosa é pecado. Você entendeu isso? Então para nós deve ser também pecado. Não é que é para Deus, para o crente é pecado, para mim não é pecado. Não é assim que funciona, é a palavra de Deus que determina. Então assim, Deus ele não está no meio de um relacionamento infame, desonroso. Não está. Não espere Deus abençoar um relacionamento desonroso, que ele não vai abençoar.
Pelo contrário, ele vai abandonar. Ah, mas tá tudo bem, tá dando tudo certo, a gente tá feliz, mil e uma maravilhas. O diabo é patrocinador. Não existe patrocinador maior do que o diabo. Sabia disso? O diabo ele vai patrocinar o seu vício, seus desejos enganosos, suas paixões infames. Isso é dito e feito. Você pode perceber, né? Você que gosta de fumar, de beber, não vai faltar dinheiro para você fumar, não vai faltar dinheiro para você beber. E se faltar, vai sempre aparecer alguém para te oferecer. Você que é apaixonado por prostituição, por promiscuidade, por pornografia, não vai faltar pornografia na sua vida. Por quê? Tem um patrocinador que patrocina tudo isso para você. Ele se envolve na sua vida através disso. O diabo se apodera da sua vida através dos seus desejos, através dos seus vícios consumidos. O diabo tem autonomia para atrasar a sua vida através dos seus vícios, através dos seus desejos. Você quer acabar com todo o mal da sua vida, acaba com o pecado. Você quer tirar toda a autonomia que Satanás tem tido na sua vida, acaba com seus vícios, com seus desejos, porque é aí que ele está te aprisionando. Você entendeu? Que ele não vai amarrar no seu uma corrente, uma corda, não vai colocar nos seus braços uma algema. Ele vai te aprisionar aqui, ó, mentalmente, e vai tomar isso aqui para ele, se você não tomar cuidado. Então ou você abandona isso, ou você vai ser abandonado no meio disso. Eu vou repetir. Ou você abandona isso, ou você vai ser abandonado no meio disso. E abandonado por quem? Pelo próprio diabo? Não, o diabo quer que se lambuze no lamaçal do pecado. Você vai ser abandonado por Deus no meio disso. Você quer ir? Então vai, boa sorte. É por sua conta e risco. Mas como assim você não vai nem lutar por mim? Eu já te avisei. Mas como assim você não vai falar pra mim não ir? Eu já falei, você já sabe, você tá indo de teimoso. Você tá indo de teimoso. Olha só. Já terminando o que ele diz aqui. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Você lembra que o salário do pecado é a morte? Aquilo que se planta, se colhe. E aqui Deus está avisando, olha, que eles recebem a recompensa pelo seu erro. Se você está plantando algo errado, você vai colher o quê? Coisa boa? Lógico que não. Então olha só, os homens se inflamaram sexualmente com outros homens, abandonaram o uso natural da mulher e começaram a se relacionar com homens. Isso é uma paixão infame, como está escrito aqui na Bíblia. É considerado pecado. Então Deus os abandonou as paixões infames. Deus os abandonou essa condição. Ah, mas eu estou lutando contra isso. Ah, mas eu nasci assim. Então tem muita gente que fala, eu nasci assim. Presta atenção. Às vezes, meu irmão, minha irmã, com todo respeito, você já viu uma pessoa que nasceu com um tipo de deficiência, de dificuldade? Essa pessoa, ela queria ter nascido assim? Não. Ela não tinha nem consciência, ela não teve o direito de escolher nascer daquele jeito, mas ela nasceu daquele jeito. Agora, aquela pessoa, ela vai lutar para ter uma condição melhor de vida, uma qualidade de vida, e para aprender a viver, ou sobreviver até mesmo, do jeito que ela nasceu. Por mais difícil que seja, olha quantas lutas ela não vai ter que enfrentar. Então, ainda que você diga assim, ah, mas eu nasci assim, você precisa lutar contra a vontade da sua carne e aprender a viver.
mesmo do jeito que você nasceu, fazendo o que é certo, o que é íntegro e o que é honroso e não desonroso. Não é porque você nasceu assim que você fala assim, não, então eu vou desonrar minha vida, como se fosse um ato de rebeldia. Você não precisa disso. Até porque haverá um tempo na eternidade no céu em que todos serão curados, sarados. E que essas necessidades que hoje você tem na terra, você não terá mais no céu. Você não terá esses desejos sexuais que você tem hoje aqui na terra, no céu. Você não terá mais vontade, homem, de se relacionar com outro homem no céu. Mulher, você não terá vontade de se relacionar com outra mulher no céu. As suas paixões infames têm dia e hora contado para acabar nessa terra. Você não carrega elas para o céu, mas pode acompanhá-las para o inferno. Bom, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ou seja, eles não queriam conhecer Deus, eles não se importaram, não fizeram questão, eles não queriam ouvir a palavra de Deus. Ou seja, se alguém falasse para eles de Deus e que aquilo que eles estavam fazendo era errado, eles falavam assim, a gente não quer saber, a gente já ouviu, a gente está cansado de tudo isso. Deixa eu viver a minha vida, eu sei o que eu faço da minha vida. Tem muita gente que pensa assim, né? É exatamente eles. Eles falavam assim, eu sei o que eu faço da minha vida, eu não quero saber de Deus não. Então, olha, eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim, Deus os entregou a um sentimento perverso. Que tipo de sentimento é esse? Que alimenta a paixão infame. É um sentimento perverso. Ah, mas eu amo ele, mas eu estou apaixonado por ele, mas eu sinto tanta alegria, mas eu sinto tanto amor por ele. É um sentimento perverso. Porque é um sentimento de desonra. Amor e honra andam junto. Quem ama, honra. Quem não honra, não ama. Não há honra na paixão infame. Por isso não há amor entre relacionamentos de paixões infames, porque há um sentimento perverso. A raiz desse relacionamento é um sentimento perverso, que busca satisfazer apenas o desejo da própria carne. Ainda que você pense que ame, não há honra. E qual que é a honra? Não é só fidelidade, mas é o cuidado, o zelo, o amor, a fidelidade. É fazer o que é certo, é abrir mão das suas próprias vontades. Então entenda, meu irmão, porque o homem tem o dever de amar a sua mulher. Mas a mulher não tem o dever de amar o homem, mas sim de honrá-lo. Mas como isso pode ser possível? Pode, porque muitas mulheres se casam sem amar, mas por honra aprendem a amar o seu marido. Você entendeu? Agora, e a obrigação do homem de amar? Não tem como você amar a sua esposa sem honrar. Dizer que ama só por amar da boca para fora, mas maltrata ela, trata ela muitas vezes como lixo, despreza ela, ou até mesmo é infiel para com ela. Que honra há nesse amor? Você entendeu, meu irmão? Então, assim, as paixões infames são raízes de sentimentos perversos que buscam satisfazer apenas o desejo da própria carne. Por isso, muitas pessoas estão juntas hoje, não porque amam verdadeiramente, porque estão dispostas a honrar, mas porque cobiçaram o corpo da outra, porque estão ali aprisionados mentalmente pela carne. Então, assim, muitas vezes as pessoas se aproximam de outras pessoas através da aparência hoje em dia, não é mesmo? Então, elas procuram primeiro saber, elas se sentem atraídas fisicamente, para depois procurar saber quem é. Se tem um bom caráter, se tem uma boa índole, se é uma pessoa de honra. Você pode estar casado com uma mulher linda, maravilhosa, com corpo exuberante, mas pode ser que ela não tenha honra. Ou seja, você está casado com um corpo bonito, mas e a honra que ela vai te dar? Pode ser, mulher, que você esteja casado com o homem que era o mais visado na sua escola, que era o mais cobiçado, bonito, atraente, fala bonito e é bem de vida financeiramente, mas ele te honra como mulher?
Você se sente honrada? Você se sente seguro? Você sabe que aquele homem, ele não vai te abandonar, não vai te trair, não vai pisar na bola? Você tem essa segurança dentro do seu relacionamento? Porque o que traz segurança é a honra. Se você precisar de ajuda, ele vai se colocar à frente. Se você precisar realmente, ele é capaz de dar a própria vida por você. Então, esse sentimento perverso, ele cria relacionamentos movidos a paixões infames, para fazerem coisas que não convêm. Você lembra? Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Ou seja, você pode fazer o que você quer da sua vida, mas nem tudo lhe convém. Você tem que ter essa consciência. Então não convém, meu irmão, se mudar o fluxo da natureza. Homem com mulher, mulher com homem. É simples assim que está escrito. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Olha só, tudo isso é raiz desse sentimento perverso. É o que causa essas paixões infames, né, esse sentimento perverso. E olha só como está o coração de uma pessoa que vive nessa prática pecaminosa. Estando cheios, quem que estão cheios? São aqueles que vivem para satisfazer esses sentimentos perversos, envolvidos em relacionamentos infames, vivendo essas paixões infames. Então, todos esses que vivem na prática dessas paixões infames estão cheios do quê? De toda iniquidade, toda. Não é um pecadinho aqui, outro ali. Estão cheios de todos os pecados, de toda iniquidade, de fornicação, de malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, ou seja, eles murmuram o tempo todo, difamadores, ou seja, caluniam, difamam, são avarentos, são aborrecedores de Deus. Por que são aborrecedores de Deus? Porque eles estão aborrecendo a Deus, porque eles estão lutando contra Deus, lutando contra a vontade de Deus. Não porque eles são capazes de vencer ou podem lutar e a ponto de fazer frente contra Deus, mas eles resistem dentro dos seus corações contra a vontade de Deus. Então eles são aborrecedores de Deus. Injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Isso é forte, hein? Eles inventam males, maldades, pecados. São pessoas que eles inventam ali os males, tentando convencer outras pessoas que as suas ações pecaminosas não são um erro. Então, assim, é muito comum você ouvir alguém que está numa prática pecaminosa tentando convencer outra que aquela prática não é pecado, mas sim que é algo natural. É algo normal de se fazer. São desobedientes aos pais e às mães. Essa é uma das principais características daqueles que vivem em busca dessas paixões infames. São desobedientes aos pais e às mães. Então, quantas vezes o pai e a mãe falam assim: menino, para com isso, para de andar com aquela pessoa é má influência, para com isso, eu não te criei para isso, eu não te coloquei no mundo para isso, eu não cuidei de você para isso, eu espero algo de você. Da mesma maneira, Deus espera algo de nós. Então existe um propósito sim, de Deus sobre nossa vida, e Deus espera que cumprimos este propósito. Só que a desobediência do nosso coração, por causa da corrupção dos nossos prazeres enganosos, ela faz com que lutemos contra esta vontade de Deus em nossa vida. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. São irreconciliáveis,
sem misericórdia, porque não há misericórdia, porque o coração deles está tão apaixonado pelo pecado que não há como ele se reconciliar novamente. Se verdadeiramente ele não se arrepender, não há reconciliação. E Deus sabe quem vai e quem não vai se arrepender verdadeiramente da vida que está praticando pecaminosa. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Alguém já contou isso para vocês que eu disse aqui hoje? Olha que interessante isso, meu irmão. Mesmo eles conhecendo o juízo de Deus e sabendo que as práticas deles são dignas de morte, porque vivem para satisfazer a carne em busca de relacionamentos carnais através de paixões infames, eles, mesmo conhecendo o juízo de Deus, eles preferem e se agradam em viver da maneira que estão vivendo. Ou seja, eles não querem mudar. Eles não querem ter uma transformação em suas vidas. Eles sabem que Deus pode mudá-los. Eles sabem que a palavra de Deus, eles estão conscientes daquilo que eles estão fazendo. Então eles estão conscientes das suas condições, daquilo que eles estão praticando, mas ao invés de se arrependerem e buscarem ajuda em Deus, eles fazem o contrário. Eles preferem propagar aquilo que eles vivem como se fosse algo normal, trazendo ainda mais pessoas para si. É como se fosse um grupo de pessoas que está perdido numa condição ali. E você está ali do outro lado. E aquelas pessoas estão tentando te convencer a vir para este lado delas, dizendo que que aquele lado é o certo, é o que vai ficar em pé. E muitas vezes pessoas que se deixam ser influenciadas facilmente, principalmente por não terem muito conhecimento da palavra, escutam essas vozes e pulam para o lado de lá. Só que quando chegam lá, percebem que não é do jeito que elas pensavam. E aí o que acontece? Aquele grupo já começa a estar mais ainda afastado daquele lugar de início. E aí muitos que se arrependem não conseguem mais voltar. Entendeu isso agora? Então são pessoas que não somente estão satisfeitas da vida que estão levando, como estão se lambuzando no pecado, estão apaixonadas pelo pecado. E a intenção delas é fazer com que mais pessoas ainda vivam da mesma maneira que elas estão vivendo, porque isso acalma a aflição que existe dentro do coração, a perturbação que existe dentro do coração dessas pessoas, porque elas pensam que quanto mais pessoas estiverem fazendo o que elas estão fazendo, mais credibilidade haverá naquilo que elas fazem. Você está entendendo isso? Então elas estão tentando buscar honra onde não há honra, através da maioria. Todo mundo faz. Então, eu não estou sozinho. Então, já que tem que castigar a mim, vai ter que castigar todo mundo, porque eu consegui convencer todo mundo a fazer. Quem que fez isso? Satanás. Satanás, quando ele era príncipe e regente no céu, conhecido como Lúcifer, ele quis construir um trono acima do trono de Deus. Deus viu seus pensamentos, expulsou Satanás. Só que Satanás já tinha corrompido e convencido 1/3 dos anjos do céu. Aí fica a questão. Já que eu estou perdido, eu vou tentar fazer com que o máximo possível de pessoas se percam junto comigo, para que eu não vá para o inferno sozinho. Tem muita gente que sabe que está caminhando para o inferno e está tentando carregar o máximo possível de pessoas consigo.
Isso é forte, né, meu irmão? Bom, hoje lemos o livro de Romanos, capítulo 1, do versículos 18 ao versículo 32. Olha só quantas coisas lemos. Aprendemos sobre as paixões infames. Paixões infames é tudo aquilo que é desonroso, tudo aquilo que ofende a glória de Deus. Então, tudo aquilo que é desonroso na sua vida, tipo relacionamentos, um homem que está envolvido com uma mulher casada, uma mulher casada que está envolvido com um homem, né, com um amante, isso é um relacionamento desonroso, né? Casais que frequentam casa de swing é uma prática desonrosa. Deus, ele não se alegra disso. Se você vive na prática da embriaguez, né, enchendo a cara todo final de semana com cerveja, vodka, uísque, seja lá o que for, isso é uma prática desonrosa. Deus não se alegra disso. Se você está cada vez mais se drogando, isso é uma prática desonrosa. Deus não se alegra disso. Se você é uma pessoa fofoqueira, que vive fofocando da vida das pessoas, se você alimenta no seu coração um sentimento de inveja, tudo isso é desonra. Deus não se alegra disso. Olha que interessante, meu irmão, porque simplesmente por eu falar isso, as pessoas podem pensar que eu estou julgando, mas não estou. Basta ler aqui capítulo 1 de Romanos. Deus, ele abandona as pessoas as suas práticas pecaminosas, as suas paixões infames. Não é que Deus não quer salvar. É que essas pessoas são tão teimosas, são tão resistentes à graça de Deus, que eles querem continuar vivendo do jeito que eles estão. Eles abrem mão da graça de Deus. Eles não querem, porque eles não entendem que eles necessitam da graça de Deus. Então eles lutam contra a graça de Deus. Vivem apenas para satisfazerem suas vontades e não estão preocupados em conhecerem qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em suas vidas. Essas são as paixões infames. Não viva para alimentar essas paixões infames. Lute contra elas. Viva para conhecer a vontade de Deus em sua vida. E tudo dará certo. Amém? Que Deus te abençoe. Que a graça de Cristo seja sobre você. Eu gostaria de orar pela sua vida neste momento. Pai Santo, amado Deus, Pai, eu lhe peço pela vida desta pessoa que está ouvindo essa mensagem neste momento. Que o Senhor venha tomá-la em tuas mãos, em teus braços. O Senhor conhece as dificuldades e as lutas que ela tem enfrentado. Por isso eu peço que o Senhor venha fortalecer esta pessoa diante das batalhas da vida. Não para que o Senhor resolva os problemas dela, mas para que ela aprenda a resolver os seus próprios problemas. Por isso eu lhe peço, meu Pai, dê coragem para esta pessoa, coloca ousadia na vida desta pessoa para que ela seja ousada e possa lutar, bater de frente contra esses problemas, para que ela tenha segurança e firmeza também, meu Pai, no seu espírito, para não ceder às tentações da carne, às paixões mundanas, e não viva na prática de paixões infames. Pelo contrário, o Senhor, meu Pai, separou ela para ouvir esta palavra. É porque o Senhor tem um selo sobre a vida dela, o selo do Espírito Santo, para que ela possa viver algo novo na vida dela. Algo que excede, meu Pai, os valores deste mundo. Algo que só encontramos verdadeiramente no Senhor. Por isso eu lhe peço, Pai, toca neste coração, neste momento, que ele sinta a sua doce, gloriosa e poderosa presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que a graça de Deus seja sobre sua vida. Que a paz de Cristo esteja sobre o seu lar, sua casa e sua família.